Olá pessoal, eu sou o professor Sebastião Almeida e vou gravar esta videoaula com o objetivo de ilustrar, de ajudá-los a entender o conceito de história, a importância da mesma na vida cidadã. Nosso objeto de estudo então é a história. A história é o estudo do passado para a transformação do presente. Ou seja, nos vários conceitos já apresentados, podemos resumir da seguinte forma: são as transformações sociais ou as relações sociais estudadas de um passado que contribuirão para as transformações do presente. Quem faz isso? O cidadão. Eu e você. Você, estudante. Toda a sua ação, toda a sua atitude, toda a sua participação aí mesmo em sua comunidade, na sua escola, isso é fazer história. Somos sujeitos históricos. Nós fazemos a história em nosso cotidiano. O cidadão é ele que vai contribuir para a transformação social, para a manutenção de sociedades democráticas, de liberdades e de busca de autonomia, sujeito autônomo, aquele que vai ter a condição de fazer o fazer histórico. E o historiador? O historiador, ele faz análise de documentos. Esses documentos são chamados de fontes históricas. Estas fontes poderão ser fontes escritas e fontes verbais. Por exemplo, uma entrevista. E também as fontes escritas, como documentos que marcaram governos, mudanças estruturais no país ou nos países, então são chamados de fontes históricas. Um outro exemplo de fonte histórica também são as imagens. Uma fotografia, uma imagem que foi produzida em algum século passado, isso pode servir também como fonte histórica. O historiador vai interpretar, analisar e escrever a história. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos destas fontes históricas. Então, aqui aparece a primeira fonte que eu quero mostrar a vocês. Esta fonte aí é um modelo de um documento escrito, uma fonte escrita, uma carta-testamento que foi deixada por Getúlio Vargas. Essa carta ela só foi divulgada muitos anos após o suicídio de Vargas. E aí está um exemplo de uma fonte histórica escrita. Aqui agora nós temos um exemplo de uma imagem, período escravocrata, quando nós temos aí a figura de um escravo sofrendo, ele está apanhando mesmo em seu local de trabalho. E por meio desta imagem, a gente pode perceber, você estudante pode perceber, o quanto que ainda carrega um peso disso nos dias atuais, com preconceitos, discriminações a pessoas, a tipos de trabalhos, porque toda esta carga cultural ficou ao longo da história de um período escravocrata que nós vivemos em nossa história. Então, uma boa imagem, uma imagem que retrata um período e que a gente associa com nossa sociedade atual e trabalha toda essa questão no sentido de evitarmos preconceitos, discriminações, seja elas de qual razão que for. Uma outra imagem também dentro da história foi esta cena que retrata o período do regime militar no Brasil. Esse período foi um período longo de 21 anos, começando em 1964,
terminando em 1985, a partir daí que retomou a democracia em nosso país. Mas, vez por outra, há uma tendência à volta deste regime, ou pessoas falam, políticos, em relação à volta ao regime militar, porque está presente em nossa história também, para o nosso conhecimento da história, quando a gente observa esta imagem, ela demonstra um período da história do Brasil marcado por uma ditadura militar. Perceberam então que ao você observar ou ao observarmos estas fontes, fica muito mais fácil entendermos a história e a importância da história, porque aí a gente percebe que o que ocorre hoje, as mudanças que nós estamos trabalhando hoje, elas foram construídas em um passado, só que agora precisamos de um novo olhar, uma nova atitude, novas ações para que a vida fique melhor, mais justa, com equidade a todos, na inclusão, colocando cada pessoa, todas as pessoas tendo o melhor que possa oferecer à nossa sociedade, a distribuição das riquezas, as pessoas participarem melhor, terem mais uma vida digna, condições melhores de viver. Essa é a maior contribuição da história, das aulas de história. Aproveitem bem, estudem, observem e tenha nas aulas de história uma expectativa muito melhor de vida. Até uma próxima videoaula. Até lá!